Boa noite a todos. O nosso companheiro falou uma coisa muito importante. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. O Cristo, na sua passagem, Jesus, e o Espírito da Verdade, que esteja conosco hoje, sempre que vos evocares ao Pai, em comunhão de pensamentos. Essa é a universalidade da doutrina espírita. Pensamentos. O homem de bem, nós todos sabemos qual é. Lá no livro dos Médios e no livro dos Espíritos, ele vai falar sobre essa questão. Qualquer crença é boa, desde que ela não cria desunião entre os homens. Nós vamos lembrar das guerras santas, no passado, luta do presente e do passado. Então nós vamos ter que nos unir nos pensamentos, independente de crenças, de cultos, dos livros pensamentos, que nós vamos entender aqui, que são os livros pensadores, aquelas pessoas que não necessariamente têm uma crença, mas têm um comportamento do bem. Fazer o bem e não fazer o mal. Essa é a proposta do Jesus, quando ele falou assim: sejais benevolentes e indulgentes para com o próximo. Não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Então, quando nós não pensamos no mal, pensamos no bem, nós estamos comunhando com os nossos pensamentos. Hoje a liberdade é o progresso. Eu trouxe normalmente as mulheres gostariam mais de uma rosa, né? Mas o cravo, ele tem um símbolo muito especial num país. Porque não, é uma flor que dá muito na época da primavera, em abril. E naquela época, historicamente, incluiu um movimento que se pretendia libertar as pessoas. O Cristo libertou-nos, nos pensa a todos nós. Então, a libertação de alguém que impõe um jugo ao outro. Impor é qualquer coisa de errado. Eu não posso impor a vocês a minha opinião, a minha crença, porque eu já estou com isso entrando em contrariedade com os ensinamentos de Jesus. E estou também a entrar em contradição com Deus, porque só Deus nos pode julgar, e a nossa consciência daquilo que a gente faz. Então, nós vamos lembrar na questão de 803, a questão 840, sobre essa questão da responsabilidade das perseguições. A gente ainda vê as pessoas perseguindo com ódio, com mágoa, com rancor. E o espírito tem muito mais consciência disso. Que muitas vezes, com os espíritos que chegam numa casa mediúnica para assistência, eles ainda vêm com a mágoa, o rancor, que muitas vezes criados por noelos do passado. Então, essa vai reconciliar-vos com o vosso adversário. Reconciliar com o adversário. Então, nós temos que permitir ao outro a oportunidade dele de falar. Respeitar a opinião do outro. É o livre pensamento. Você deixar ao outro a oportunidade de falar. De expressar as suas ideias. E isso é a forma mais livre de nós nos prendermos ao jogo do passado. É o livre pensamento. Então nós vamos falar hoje sobre o progresso e o livre pensamento ao longo da humanidade. Mas vamos tentar sintonizar as nossas ideias de uma forma simplificada. A proposta do Espiritismo, qual é? A proposta espírita é destruir o materialismo. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando nós materializamos alguma coisa, não estou falando apenas nas questões materiais, mas nós nos apegamos a ideias. As ideias. Então nós vamos pegar aqui uma questão, logo no Livro dos Espíritos, que é a questão de que maneira é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Aí vamos lembrar de Paulo, que já fala em Gálatas, e fala também na questão 1009 do Livro dos Espíritos. O que é que a humanidade precisa para fazer essa regeneração, essa transformação?
Né? O que é preciso? A justiça, o amor e a ciência. Eles vão lembrar de, né? Justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Do Cristo. Eu não vou fugir muito disso. Então, o que é que ele vai fazer? Qual é importante? O que é que contrapõe na questão do livro dos Espíritos? E aí vamos lembrar de Francisco de Assis. Ó Francisco de Assis. Né? Onde houver dúvidas, onde houver trevas, nós levamos o esclarecimento, a luz. Onde houver escuridão, não estou escuridão, é a escuridão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então nós vamos libertar-nos dessa escuridão, de ódios, mágoas, rancor. A ciência do Espiritismo nos propõe a ciência do Espírito. A ciência, no conceito da intelectualidade, ela está girando. Se nós formos ver como é que era a ciência no passado, hoje a geologia, a paleontologia, enfim, todas essas ciências, elas vão encontrar logo no início dos espíritos, na formação dos mundos, dos seres, está tudo explicado lá. Então o Espiritismo não se opõe à ciência. Ao contrário, determinadas crenças que se opuseram à ciência. E a ciência evolui. Os nossos conhecimentos intelectuais, as nossas crianças, os nossos jovens, eu falo muito para os jovens, a minha proposta é conversar muito com os jovens. Exatamente que nós temos que começarmos, através do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, podermos em prática esse trabalho do esclarecimento. Eu só posso levar o esclarecimento se eu tiver o conhecimento. Com isso fica difícil. Então, qual é a proposta fundamental? Vocês vejam que ao longo de todas as comunicações mediúnicas, desde a época de Kardec, a proposta foi essa. Destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. A sociedade, quando eu falo, que é a lei de sociedade, é a questão do conjunto de interação com o mundo. Ninguém no mundo, todo mundo depende um do outro. As relações comerciais, as relações sociais. Né? Alguém que se isola é egoísta. Se eu me isolar da casa, eu sou uma pessoa egoísta. Eu tenho que participar da atividade da casa, de todos os eventos que a casa tem aqui, porque senão vou me isolar. Eu vou ter uma atitude egoísta, orgulhosa. Muitas vezes o orgulho ferido é o que muitas vezes machuca. Até na família. E aí nós temos o componente da família, a sociedade e as nações. Sempre elas estão interligadas entre si. Nos seus comprometimentos. Inclusive das suas vivências. Ela faz aos homens compreender onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Quais são os verdadeiros interesses? É eliminar o quê? Deixando da vida futura está avelada pela dúvida, ou seja, quanto nós compreendermos melhor a essência da doutrina espírita, mais nós vamos tornar uma sociedade melhor. Por isso é importante o estudo constante da doutrina. Porque quanto mais nós compreendermos a doutrina, melhor nós nos vamos tornando. E essa é a proposta espírita, tornar o homem melhor. O homem, pela compreensão da essência dos seus ensinamentos, ela vai tornar-o melhor. E com o homem melhor, as sementinhas vão se tornando melhor. Plantando uma sementinha, né? Como Cristo falava, você tem que fazer uma plantando as sementinhas. Planta uma sementinha aqui, vai plantando. E essas sementinhas vão se frutificando. Naquelas flores que não entrei no início. O cravo. O cravo, antes de ser cravo, ele foi uma semente. Ela foi frutificando, ficou bonita. Deixando então de ser dada a dívida futura, ou seja, o homem sabendo as consequências. O Cristo falava, né? Sempre fala cada um segundo as suas obras. E o Espiritismo fala cada um as suas consequências. Deixando então, através da comunicação mediúnica, aí é importante a comunicação mediúnica. Sabendo a existência do homem, porque nem todo espiritualista é espírita. Mas para transformar o homem em espírita, está lá no método, nós temos que transformar em espiritualista. Mas a gente sempre pensa no conceito de que o indivíduo é preso apenas pelos apegos das questões materiais, mas ele é apego das ideias. Nos exames das comunicações mediúnicas,
dentro da doutrina até hoje, a gente vai analisar a influência dos pensamentos do indivíduo, quando aqui existia, nas comunicações mediúnicas. Então nós vemos várias pessoas, escritores, enfim, sábios, por isso é que o Cristo falava, não ocultais aos doutos e sábios. O que eram os doutos e sábios? Eram aqueles que se achavam com o conhecimento de uma coisa que na realidade não conheciam. Nicodemos foi o primeiro. Se tu não sabes as coisas da terra, imagina das divinas. E agora nós temos a doutrina espírita falando das questões da terra e questões divinas também. Não é? As moradas do Pai. Então as nossas primeiras moradas são da nossa consciência. Deixando então a vida ser velada, perceberá o melhor o por meio do presente que lhe é dado com o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensinando aos homens a grande solidariedade que os há de unir. Porquê? O espírito, ele reencarna nas diversas condições sociais que é necessário para a sua evolução. Nasce ele rico, pobre, preto, branco, né? Enfim, de várias raças, né? A gente vê hoje a sociedade aqui no Brasil, e acho que na grande parte do mundo, hoje é composta de várias misturas raciais, né? Então nós temos pessoas de famílias com raças misturadas, né? Nós temos pessoas, não só de nacionalidades. Nós temos, a formação do Brasil tem várias nacionalidades, imigrações, né? Vão-se formando famílias, aí vão-se misturando, né, entre as raças. E a transmigração do espírito, ele vai numa ópera como mulher ou como homem, em diversas nacionalidades. Então o indivíduo também nos seus débitos, ele muitas vezes ele deixa os seus débitos num determinado lugar e quando ele reencarna ou emigra para o outro, eles vão juntos. Os seus inimigos do passado. Então nós não nos abstraímos se nós vamos para um determinado lugar, ou de estudo, ou trabalho, ou imigração, coisa que o vale, profissional, os espíritos vão conosco, aqueles que nós achamos em débito conosco. Então é importante sempre nós procurar mostrar a eles que nós mudamos a nossa conduta. Preconceito, seja ele religioso, seja ele social, de qualquer forma. A gente tem que mostrar para eles que nós nos melhoramos. É pelos exemplos, e o Cristo foi o exemplo maior, que nós temos que mostrar que nós nos mudamos. Porque se nós não nos mudarmos, nós estamos compondo uma situação que eles estão vendo. Hoje nós temos câmaras de videovigilância, nós temos tudo em que é lugar, hoje tudo se vê, se observa. Imagina no mundo espiritual, nós estamos cercados de espíritos, eles nos estão vendo aqui, muitos inferiores a nós. Então, quando nós falamos de verdadeiro recolhimento, é aquilo que encontra na nossa paz, no nosso amor, no sentimento, sabe? Nos superarmos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. E com isso, eles vão achando, dizendo assim, olha, ele melhorou. Então vamos fazer de um inimigo um amigo, né? Não é evidentemente que o amor de um amigo, de um companheiro, não é de certeza absoluta igual a que tem por um inimigo, mas você não tem que ter ódio com ele. Lastimai-o a ele. Porque talvez ele não tenha ainda percebido o que você sabe. Se você já sabe mais, você tem mais responsabilidade. Então essa é a responsabilidade que nós temos, espíritas, nós temos o conhecimento. Então nós temos passado da teoria à prática. Essa é importante, que é o verdadeiro sentido da... Então a gente vai colocar aqui uma questão muito simples. Jamais Deus permitiu ao homem esses conhecimentos. Sim, vieram vários, nós temos na comunicação, Sócrates, Platão, Confúcio, enfim, as comunicações mediúnicas, como já foram faladas aqui na casa, elas sempre existiram, o dom da mediunidade. Mas tem a nossa mediunidade, que é a nossa mediunidade racional. Porque oráculos, tinha os oráculos. Sócrates, né, consultavam os oráculos para saber se Sócrates era o mais sábio, né? Mas Sócrates também tinha um protetor, um gênio, um guia espiritual, um anjo guardião. Todos nós temos aqui no planeta Terra um espírito protetor, um simpático, um familiar. Muitas vezes que já está numa casa melhor, moradas do Pai.
Muitas vezes ele reencarna para ajudar a gente na família. Muitas vezes ele não reencarna, mas está lá nesse mundo, mas pelo pensamento chega até nós. Porque os laços de família não se rompem. É essa a grande vantagem da doutrina espírita, saber que os laços de família não se rompem. Morreu tudo. Isso é materialismo. Quantas pessoas ainda acreditam que não existe? Acabou, desencarnou, acabou tudo. Ainda continuam presos lá. Nas comunicações tem espíritos que ainda estão presos a essa situação. Ou foram criados com aquela ideia do céu, do inferno, do purgatório, e ainda estão vivenciando essas situações. E chegam nas reuniões mediúnicas ainda pensando dessa maneira. Como certos escritores, reconhecendo os seus erros. Então, por isso é que é importante analisar as comunicações mediúnicas. A mediunidade é o meio que nós temos de eles chegarem até nós. Através da clarividência, da psicografia, da psicofonia, diversas formas. Eu tenho aqui vários médiuns aqui, tá? Estou sabendo que estão vários médiuns aqui. Como estão os espíritos, tem aqui médiuns aqui com vocês. E tem guia de protetor. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Quem pode compreender melhor a doutrina espírita? Aqueles que resolvem estudá-la, pesquisá-la. Tem aqui o companheiro da casa, o Milton Filipelli, né? Os homens de bem, os que decidem investigá-la, são os que melhor compreendem. Por isso é importante do estudo constante. Não só na nossa transformação pessoal, mas também na questão de estudar a doutrina. Que o estudo não é um estudo sistemático no sentido assim, eu tenho que fazer a coisa de forma sistemática, não. Eu tenho que fazer de uma forma de compreender, que a Baixura já vai falar. Compreender, não decorar. Quando a gente ensina para uma criança, o que é que vocês ensinam na escola? Estão ali duas professoras aqui, é que a criança compreenda aquilo que ela está lendo, está estudando. Não é isso que vocês fazem? Essa parte da educação é a pedagogia do espírito, é pedagogia através do conhecimento. A justiça das diversas encarnações, aí é que é diferente. A reencarnação é falada como a mediunidade, em todas as culturas, em todas as crenças. Vocês podem fazer um estudo de religiões, de crenças, em todas existe a mediunidade, a questão da reencarnação, todas elas falam isso. O Espiritismo vem falar o seguinte, é pela multiplicidade das encarnações que a justiça divina se faz assim. Porque o Pai o que é que o Cristo falava? O Pai é benevolente e indulgente. E aceita-nos quê? Como filhos pródigos. São os filhos gastadores. Não. Nós estamos gastando, muitas vezes, de uma forma equivocada, uma encarnação. Então, nós temos que aproveitar o dia de hoje. A cada dia o seu dia. Não era assim que Jesus falava? A cada dia o seu dia. Aproveitemos o dia de hoje. Reconciliando com os adversários, compreendendo, participando. É isso que é importante. Então, é uma consequência desse princípio. Quando o indivíduo sabe que já foi rico, pobre, preto, branco, isso tudo, ele vai começar a entender e não ter preconceitos em relação ao outro indivíduo. Se eu sou hoje numa situação que tenho melhores condições, qual é o que o Sócrates fala lá em Gratidão, no Livro dos Espíritos? O fraco, o forte, deve sempre auxiliar o mais fraco. Nós estamos aqui nessa casa, que é uma casa de auxílio, tanto encarnados como desencarnados, a exercer esse trabalho. Quem tem mais esclarecimento, mais conhecimento, quem tem, enfim, condições de ajudar, ajuda. E não ser egoísta, nem muito menos cair no orgulho vazio, que é o que Jesus sempre combateu, essa questão, o egoísmo e essa questão do orgulho. São as chagas da humanidade. Então, a cada existência, o homem também vai evoluir na sua inteligência. Então, é por isso que é necessária a ciência, para que o homem vai compreendendo melhor.
Muitas coisas você vai falar para uma criança, ela fala, pai, não é assim, porque eu aprendi na escola, assim, assim. Aí eu fui lá no aquário, no aquário de São Paulo, né? Aí eu vi isso aqui, vi isso aqui. Não é isso aqui, isso não bate com o que você está falando disso aqui. A criança já questiona a gente. Olha que interessante. A gente começa a aprender com os filhos, né? Isso é interessante. Então, se numa existência tudo devia ser ficado ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de pessoas que morrem de embrutecimento, da selvageria, das trevas da ignorância, né? Onde houver luz, onde é trevas, ou leva a luz, sem que deles tenha dependido se esclarecerem. Ou seja, como é que se vai entender que uma pessoa que não tem um esclarecimento menor estivesse condenada a uma existência? Como uma pessoa que tenha um problema, né? Que nós temos crianças que muitas vezes morrem cedo, os pais sofrem. Uma criança, a gente vê uma pessoa que tem assim mais embrutecida. Por que isso aí? Por que é que Deus não nos fez todos iguais? Porque é que é necessário que nós convivêssemos uns com os outros, para que nós pudéssemos o quê? Passar o que um tinha de melhor para o outro. É essa a proposta da doutrina espírita, é formar homens do bem. Esta é a formação espírita. Então, nem todos esclarecem no mesmo momento. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, em qualquer grupo, trabalho, qualquer situação, vocês vão entender isso aí. Quem são as melhores pessoas? Né? Vai lá, o Kardec vai explicar em livro Pensamento, livro Consciência, e nós estamos falando logo no início das perseguições, né, das guerras santas, das perseguições de toda a ordem. Né? Se vocês lerem a questão 515, o livro dos Espíritos, uma pessoa má, ela é acompanhada sempre de um mau espírito. Uma pessoa boa é acompanhada de um bom espírito. A gente não vai entender um espírito mau ser acompanhado, aliás, uma pessoa má acompanhada de um bom espírito. Não é racional, não é lógico, não é compreensível. Ela sempre está acompanhada de um espírito que está em sintonia com aquela atitude. Então, quanto mais homens do bem nós fizermos, independente das crenças de cada um, porque cada um tem as condições, né, de ter a sua própria crença, se eu estiver fazendo com que uma pessoa sair da sua crença, de repente a pessoa é até melhor que eu. Eu estou deixando ela de orar ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então, se eu estou santificando aqui numa evocação a Deus, eu jamais posso entrar em conflito com o outro, porque senão eu estou transgredindo as leis divinas. O que é que significa a palavra livre pensamento? Isso aí você já sabe. Significa liberdade de consciência e de fé racionada. Já acaba, vai falar, a fé cega é aquela que o Cristo fala que é construída no charco. A fé racional é aquela construída numa rocha, porque ela nos faz compreender melhor a nossa realidade. Então, esta que o Espírito me fala, o Espírito é uma fé raciocinada, não é uma fé fanática. Quando o Espírito falava que um espírito fanático é uma aberração. E realmente não é um problema nem às vezes espiritual, é um problema até psicológico, não é porque o indivíduo é fanático. Tem pessoas que cada um tem o direito de torcer pelo que quiser, mas não pode ser fanático. Cristo foi vítima do fanatismo. Não foi? Na época, por que crucificaram o Cristo? Porque eram fanáticos. Ele mesmo falava para eles. E ele foi exatamente porque ele criticava neles esse fanatismo, essas práticas exteriores, mas que não as conheciam em prática, ele chamava de hipócritas. Raça de víboras, hipócritas. E ele era o médium de Deus. Nós sabemos disso. Não só o Espírito perfeito, como também era o médium de Deus. Então era o médium perfeito. Em todos os sentidos. Então, quando a gente quer trabalhar na mediunidade, a questão é a gente procurarmos sermos como Cristo. É essa a questão. Então, ela simboliza o quê? Aquilo que Paulo falou, a ciência, que é a emancipação intelectual, a independência moral e o complemento da independência física. Ela não quer mais nem escravos de pensamento, nem do corpo. Mas então onde é que tem a escravatura?
Hoje não temos ainda o uso da escravatura em toda a parte do mundo. Eu não estou falando em lugar nenhum. Ainda não existe ainda escravatura. Trabalho infantil. Não estou falando em geral. Veja bem, eu quando analiso, a gente analisa no mundo. Tá? Não estou falando em A, em B, C. Estou falando de maneira geral. Né? Escravas, crianças. Enfim, a gente está vendo isso aí. Então, ele não quer nem escravo de pensamento, nem de corpo. Então, corpo, também não ficar preso a isso aí. O que é que diz o livro Pensador? Nós vamos encontrar esse livro Pensamento e Consciência e tem lá uma parte, Espiritismo em toda a parte. São aquelas pessoas que quando nascem, elas já vêm de um mundo, por exemplo, em que não existe mais religião. No conceito dogmático, da crença. São espíritos que vêm nos nossos filhos, nossos netos, enfim. Eles reencarnam, mas eles não encarnam mais com o conceito de religião, do conceito de crença religiosa. Eles têm um conceito assim já mais evoluído, porque no mundo que eles vieram para nos ajudar, já não existe mais esse tipo de conceitos religiosos. São os livres pensadores. Ele não pensa por si mesmo e nem pelos outros. Ou seja, ele raciocina por si. Alexandre Herculano, um escritor português, falava por isso. O homem é mais fácil raciocinar por os outros do que por si mesmo. Ou seja, a gente tem que compreender por nós mesmos. Não, eu falei isso aqui. Não, vocês vão seguir o que eu falei, ou o que os meus amigos aqui falam. A gente tem que compreender, porque é que ele está chegando naquela compreensão. Porque nós temos que pensar. Que é o pensador, pensamentos. Tem tudo a ver com a doutrina espírita, pensamento. Sua opinião lhes é própria. Assim pode haver livres pensadores em todas as opiniões, em todas as crenças. Ou não? Em todas as crenças existem livres pensadores. E não crenças. A questão é o seguinte, nem todo livre pensador é espiritualista. Concordam comigo? Não tem livres pensadores que são materialistas? Prestem atenção, analisem muitas vezes um livro, analisar o Espiritismo, Kardec vai falar como fosse uma obra literária. Reparem bem o que valores é que eles estão passando nas suas literaturas. Será que é uma pessoa espiritualizada? Façam uma pergunta quando vocês analisarem o que o livro Pensador fala, que depois ele se vai contradizer nas comunicações mediúnicas. Assim pode haver livro, em todas as opiniões, nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, faz um ser ativo e inteligente, em vez de uma máquina de crer. O homem crê porque compreendeu. Compreendeu porque raciocinou, porque pensou naquilo antes de fazer. Quando eu falo assim, olha, eu me arrependi de ter feito aquilo ali, quem pode dizer assim de vocês aqui, se eu tivesse pensado melhor, não tinha feito aquilo ali? Tenho essa absoluta que todos, cada um de vocês, até as crianças pensam assim, mamãe, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito aquilo que eu fiz. Chama-se livre pensamento. O homem está compreendendo que errou. Errar não é crime. O que é crime no conceito é você persistir no erro. Evidentemente, todo o indivíduo é suscetível de se equivocar, de errar. Não, mas eu sou perfeito. Perfeito é Deus, falava Jesus, né? Porque me chamais de perfeito? Perfeito é o Pai. Então, a questão é da gente saber o seguinte, a gente poder corrigir aquilo que a gente fez. Por isso é que as encarnações são importantes, porque a gente vai se corrigindo. Então, a correção é cada um, a cada dia, fazer as suas reflexões, como fala Santo Agostinho. E onde é que Santo Agostinho vai se basear? Num pensamento que nós vamos desenvolver aqui para a frente. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Olha o contexto da palestra. Liberdade de pensamento e progresso. Progresso e liberdade de pensamento. Estão acompanhando? Então, olha lá, uma coisa como tem a ver com a outra. Não tem nada que contradiga. Tem um homem de poder paralisar o progresso? Não, mas às vezes tem de embaraçá-la. Por quê? Criando obstáculos a isso aí.
O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrógrada, ou seja, a humanidade ande para trás. A gente tem pessoas, parece que aquela pessoa só quer andar para trás. Ah, mas que absurdo! Que ideias que ela vem trazer, essa pessoa? Essa pessoa eu vou até chamá-la assim, reacionária, porque ela está contradizendo-se. Aí tem a lei divina. Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados a roldão pela corrente que procuram deter. Essa comunicação é feita lá na Revista Espírita por São Luís. São Luís, que era o guia espiritual da sociedade espírita, a primeira sociedade espírita. Muitas se multiplicaram pelo mundo inteiro. Então, vejam bem, olha lá, Deus castigará quem? Aquelas pessoas que tentam obstáculo a que a humanidade progrida. E nós sabemos que tem gente que se cria obstáculos a isso. Essa questão aqui, Sócrates está lá logo no Evangelho, eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, nós espíritas muitas vezes, porque ali está todas as crenças reunidas, tanto do passado como, enfim, das atuais. Porque, como Deolino Amorim falava, é Espírito e Verdade. Porque é o Espírito e Verdade, o Consolador Prometido, que está logo no início. Então, o Sócrates, como Cristo, foi vítima do fanatismo. Por quê? Porque ele mantinha as suas ideias, os seus pensamentos, ele defendia a ideia de um Deus único, ele defendia toda essa liberdade. E aí o que é que eles fizeram com ele? Colocaram um veneno, mas ele continuou falando o que ele pensaria. O Cristo, o que é que ele fez? Em algum momento o Cristo se contradisse? Ele manteve sempre a sua firmeza. Então nós temos que seguir como ele seguiu. Sermos firmes nas nossas convicções. Se nós seremos dignos de ser chamados por ele da mesma maneira que ele chamou. Então nós não podemos ser esse tipo. Então ele colocava acima da hipocrisia o simulacro das formas do combate aos preconceitos religiosos. Olha essa palavra, preconceito, pré-julgamento. É o não julgares para não ser julgado. Se nós estamos aqui a ver, isso aqui está lá na introdução, Sócrates e Platão, da ideia cristã e espírita. Vocês podem também ver na filosofia chinesa, na Revista Espírita, precursores das ideias espíritas cristãs. Como a mediunidade, a filosofia espírita, ela se antecede também desde essa época. Então, o que é que o Espiritismo também nos vem trazer nos seus ideais progressistas? O homem espírita é progressista. Todo homem espírita é progressista. Todos que eu conheço são progressistas. Independente de crenças, de ideias, aqueles que eu conheço são progressistas. Conduz precisamente a fim de que todos os homens progressistas, aqueles que não têm conceitos, não têm, começamos lá com aquela questão, conceitos de seita, de religião, nacionalidade, etc. Isso aí, que nós somos filhos do mesmo Deus. Então, pensem da mesma maneira sobre certos pontos. É lógico que eu não vou pensar igual ao António Coelho, igual a você, igual ao outro. Não vou pensar da mesma maneira. Porque nós fomos criados em diversas fases, como já foi explicado aqui numa palestra da casa. Então, nós temos as nossas ainda dificuldades, os nossos escolhos. Então, nós temos o quê? Não nos opor, nos criarmos polémicas, de brigas, discussão. Porque quem gosta de discussão e de briga são os maus espíritos. Eles chegam numa família, põem o pai contra a mãe, o filho contra não sei quem, coisa e tal e tal. Quanto mais confusão, melhor. Por isso é que nós temos comunhão de pensamentos. Quando nós começamos ali a prece, comunhão do quê? Pela comunhão dos pensamentos, do bem, do amor. Quando eu estou dando o passe, eu estou pensando no bem. Como é que eu posso ser instrumento dos bons espíritos para auxiliar aquele irmão? Eu faço uma invocação. Não importa se eu chamo Jeová, Alá, Deus, My God, tal. O que importa, eu estou fazendo uma invocação a Deus. Para que eu possa ser útil àquele irmão ali. De repente eu tenho uma capacidade mediúnica que eu desconheço em mim, mas que eu posso ser instrumento daquela ação
do bom espírito para que eu possa auxiliar aquela pessoa ali. O passe, de certa forma, tem o passe magnético, né, que nós aprendemos, mas também tem o passe de interposição pela ação do espírito, através de nós, espírito encarnado, na ação de auxílio a um espírito encarnado. Então nós temos quais são os inimigos das pessoas do progresso? A lei do progresso, lembram? Né, que Deus manda de roldão essas pessoas que se opõem ao progresso. Como é que nós temos que fazer? O fanatismo, a intolerância, a ignorância, a rotina, os preconceitos sociais. Onde é que está essa questão? Pegamos o livro da questão do 1009 do Livro dos Espíritos. E nada mais, nada menos que o nome do guia dessa casa, Francisco de Assis. Se vocês forem ver, ela cabe tudinha, as pessoas que cantam a música aqui de Francisco de Assis. Olhem lá como tem uma similaridade de pensamento com o que eu estou falando aqui hoje. Os guias dessa casa espirituais, eles estão em comunhão com esses pensamentos aqui. Eu tenho essa absoluta que os guias desta casa, nesse momento, eles estão aqui com esse pensamento. Ah, mas tem espíritos inferiores? Lógico. Nós aqui, cada um tem um é mais inferior do que o outro. Eu posso ser inferior a você, a senhora, aquela senhora. Eu posso reconhecer a minha inferioridade. Até aquela criança ali, eu sou inferior. Eu não posso me considerar superior a ela. O que eu não posso é cair naquilo ali, que é a lei de justiça, do amor e caridade. Nós voltamos nessa questão sobre aqui. Né? Então, qual é a bandeira do Espiritismo? Qual é a grande bandeira dele? Quando nós vemos uma pessoa, independente de credo, de profissão, de pensamento, quando a gente vê assim, nossa, aquela pessoa fez um trabalho humanitário. A gente coloca assim, caridade evangélica, olha, lá vai uma boa notícia. A gente só vê a notícia ruim. Não, quanto mais coisa, parece aquele, aí pega um jornal, quanto mais sangue, melhor. E aí a pessoa vai se contaminar pelaquela atmosfera espiritual. Quando a gente estuda a atmosfera espiritual, o que é a atmosfera espiritual? O que é? Nós estamos aqui numa atmosfera espiritual, todos reunidos, encarnados e desencarnados. Se nós estivermos todos num pensamento benévolo, indulgente, nós estamos em comunhão com Cristo. Nós estamos em comunhão com Deus. Então, é isso que é a grande bandeira do Espiritismo. É o Espiritismo cristão e humanitário. Evidentemente que eu não posso ser espírita sem dizer-me que sou um bom cristão. Não, mas eu não... Sim, você pode até não ser uma pessoa que siga o Cristo, mas as atitudes delas têm que ser exemplares à do Cristo, independente da crença. Então tem que ter uma prática de humanitários. Então as pessoas que trabalham em qualquer grau do lado humanitário, elas são dentro do pensamento cristão e espírita. Uma coisa está interligada com a outra. Dizer-se que um espírita não é cristão fica difícil. Então, ele vai falar em todas as partes do globo. Veja bem, ele não vai dizer que é lá naquela cidade, no Espírito Santo, em Portugal, em Angola, enfim, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do globo. Congregando assim, porque está aí a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era para a humanidade. Se nós tivermos a ordem pública baseada numa lei de sociedade justa, que é a lei do Cristo, ninguém ia ter problemas numa sociedade. Então, todas as pessoas que seguem o preceito da lei da sociedade do Cristo, elas estão em comunhão com os princípios dos seus ensinamentos. Então, aí essa é a proposta que ele vai falar com o colega. Convidar todas as sociedades e grupos espíritas. Ah, mas eu não pertenço a uma sociedade. Mas você em casa, com a sua família, ele vai falar dos estudos familiares. Mas então o espírita que já chega em casa, reúne o filho, a mãe, a sogra. Ah, mas eu não gosto da minha sogra, mas ela hoje vai estudar com você. Pronto. Faça uma indulgência com a sogra. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. É ainda uma indulgência. Eu vou fazer com ela hoje uma comunhão para me juntar com ela. Ah, mas a minha vizinha bateu na porta de casa, aí hoje estou precisando de uma palavra. Entra, convida ela para participar de você da reunião. Ah, mas eu não gosto dessa vizinha. Nossa, ela é uma antipática. Pronto, já estou começando a julgar o quê?
Maldicência. Tudo isso aí contraria a malevolência, contraria o quê? A atração desses espíritos inferiores. Então eu tenho que me liberar desses pensamentos. E é aí que nós vamos eliminar o mal. Que está lá, o mal só prevalece por quê? Porque os homens do bem são tímidos. Não é isso? São tímidos. Então só aí, ele vai falar numa expressão lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Os homens são iguais perante Deus, têm um livre pensamento, livre de culto, livre de sentimento perante Deus, não é isso? E aí vamos encontrar a verdadeira fraternidade, que Erasto vai falar muito bem lá no Futuro do Espiritismo, que diz assim, nas leis da humanidade, do universo, é um por todos e todos por um. Então, quando nós dizemos assim, nós estamos aqui todos por um e todos por um, aqui na Sociedade Francisco de Assis ou qualquer grupo espírita, nós estamos fazendo o quê? Esses princípios que regem as leis do universo. As leis do universo, não estou falando só nos terráqueos, nós estamos falando nas leis das moradas do Pai. Em todas elas prevalecem com esses princípios. Que Deus é Pai, é amor, como foi aqui feito, cantada nessa música, Deus é benevolência. Então, esse é o reino dos céus que Jesus falava. Esse é o reino dos céus. Que é esse pensamento de todos por um e todos. Um por todos e todos por um. Parece até um filmezinho, né? Que é mais antigos, né? Dos 4 mosqueteiros. Mas é isso aí. É esse pensamento que nós temos que construir. São esses pensamentos de sentimentos fraternos, por isso é que a sociedade espírita é uma sociedade de fraternidade. Nós temos a fraternidade. Olha lá. António Coelho respondeu à conclusão final que eu queria falar para vocês. Um dirigente da casa deu a resposta final, que é a conclusão do meu estudo de hoje. Rege-se por essa lei. Se nós não tivermos dentro dessas leis aqui, nós não nos poderemos dizer nem cristãos, nem espíritas. Nós vamos cair naquele simulacro das práticas exteriores. Então, como o Kardec vai falar, não sermos pseudo-sábios, mas temos a sabedoria divina. Não sermos doutores da lei, falava o Cristo. Ele criticava eles, porque eles tinham a pseudo-sabedoria. Porque quando você vai classificar na identidade dos espíritos, tem os espíritos que? Pseudo-sábios. Aqueles que acham que sabem. Muitas vezes a gente não sabe o que sabe. E aí vamos falar no Sócrates. Eu sei o que sei, e o que sei me basta. Então, muitas vezes, quando a gente quer se orientar de uma coisa, que na realidade nós não temos esse verdadeiro conhecimento, nós queremos o quê? Na crítica do que Cristo fazia. Mas então, vocês vão falar assim, mas o espírito na comunicação também não pode ser assim? Não se achar ele o dom do conhecimento? Então não basta ser um bom espírito. Examinai se eles vêm de Deus. Quem está lá? João? Evangelista. Examinai. A doutrina espírita é análise. É análise. É o pensamento do indivíduo examinar aquilo. Que nem, por exemplo, nós vamos para uma escola. A gente vai fazer uma prova ou vai fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer o quê? Analisar a prova das crianças. Quem é professor, quem está dirigindo uma atividade, ele tem que fazer uma análise. A crítica não é no sentido, eu estou criticando o António Coelho, mas eu estou analisando o que o António está falando no seu conteúdo. Eu posso discordar do que o António Coelho, mas eu não vou entrar em conflito com ele. Eu vou respeitar a opinião dele. Como eu respeito, vocês respeitam a minha opinião. Evidentemente que podem estar aqui pessoas que saíram porque não concordam com a minha opinião, mas eu vou respeitar elas, com as suas ideias, com as suas convicções. Eu não vou entrar em conflito com elas. Eu lastimo e peço a Deus por elas. Mas eu não vou pedir pelo meu inimigo, é o erro.
Está lá a oração pelos inimigos desencarnados, no Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina, se nós temos aqui, nós não fazemos uma prece para o inimigo encarnado, não fazemos para os encarnados, o que é que nós esperamos na volta? Ao mundo espiritual. Então, reconciliai-nos com os vossos inimigos. Com esse pensamento é que nós vamos construir uma nova sociedade, um novo mundo que todos nós desejamos. Assim seja, todos vocês.